Olha aí, pessoal, a senhora Eliane Cantanhede, né? É isso, jornalista da Globo, né? Tinha que ser jornalista da Globo mesmo, né? Como isso não me impressiona, como isso aí, de fato, não me surpreende. O que que ela defendeu aqui? Falando, né? Comentando a respeito do vídeo do Nicolas Ferreira e do fiasco que foi o governo Lula retrocedendo em matéria daquela instrução normativa, o vexame que o governo Lula se prestou, é claro, uma derrota fragorosa para o governo, ela falou o seguinte: que desacreditar e atacar medidas públicas é crime. Que democracia legal é essa que a gente vive? Que o sistema estabelecido não pode ser questionado. Se o governo fizer alguma coisa, não pode questionar. Engraçado que sempre achei que falar, questionar, debater, levantar pontos fosse um dos pilares da democracia. Parece que não. Pelo menos para essa grande mídia esquerdista paga a peso de ouro e a gente entende, fica claro, cada vez mais claro, se é que alguém tinha dúvidas a esse respeito, do porquê a disponibilidade de recursos de patrocínio, de propaganda do governo para a Globo e para as afiliadas aumentou sobremaneira. Ficou ainda mais claro por que o Lula dá muito mais entrevistas para o grupo O Globo do que para qualquer outro tipo de meio, de veículo jornalístico. É por esse tipo de jornalismo chapa branca, baba-ovo de governo. É impressionante, já foi a época em que o jornalismo existia para questionar o governo, colocar o governo contra a parede. Agora realmente é um jornalismo que se presta apenas a babar as bolas do governo. É impressionante o baixo nível, o nível rasteiro que o jornalismo brasileiro chegou a que ele se propõe. Realmente uma coisa assim vergonhosa. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser questionar, pode questionar também aí, né? Quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, 99 por mês, você me ajuda bastante, etc. Você sabe disso já, com certeza. Mas parece que o vídeo do Nicolas Ferreira tá batendo aí quase 300 milhões de visualizações. O pessoal tá ficando doido com isso, o pessoal perdeu a linha, né? Porque se somar todos os vídeos, lembra daquelas lives que o Lula fazia? Você nem lembra disso, né? Eu trazia aqui no canal de vez em quando, mas o pessoal esqueceu que isso aí acontecia, varreram para debaixo do tapete, né? Tinha o Bom Dia Presidente, um negócio assim. O pessoal finge que nem aconteceu, porque era uma vergonha, ninguém assistia aquilo. Impressionante, né? Some todas as lives do Lula, todos os vídeos aí virais, entre muitas aspas, da Secom, não chega nem perto dessa quantidade aqui de visualizações que o vídeo do Nicolas fez, né? Em quantos dias que ele lançou isso? Cara, um fenômeno. Não sei se tem algum vídeo no Instagram que teve tantas visualizações assim em tão pouco tempo. Eu desconheço um caso semelhante a esse. Ah, o pessoal tá doido. Ficou louco o pessoal da esquerda, né? A grande mídia, então, nem se fala, porque as palhaçadas que esse povo aqui diz diariamente não chega nem a uma fração pequena dessa quantidade de views que o Nicolas Ferreira teve. O discurso dele na internet chegou a muito mais gente do que esse pessoal aqui. Sem dúvidas, né? E tem gente falando que não, tá usando fraude, contas inativas do Instagram, o pessoal tá apelando para qualquer coisa, estão ameaçando colocar ele no STF, etc. E bem, a grande mídia, né, o pessoal da Globo, Globo News, né, claro, Globo News, como sempre, né, tinha que ser o Guga Chakra, tá aqui, você espera o quê dessa galera, né? Mas, aí o que que ela falou? Essa senhora, como é que é o nome? Eliane Cantanhede, né? É isso? Eliane Cantanhede, isso mesmo. Essa senhora aqui do meio, ela falou por 3 minutos e pouco, tomou uma notas da comunidade aqui, inclusive a publicação da Globo News, né? E um monte de xingamento aqui embaixo, é claro. Mas, olha só, o que que ela falou basicamente no trecho final, que está mais ou menos escrito aqui. Claro que a gente não vai ouvir tudo, ninguém merece, mas a parte que realmente importa é essa aqui, olha. De visualizações ao criar, insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar
né, atacar medidas públicas é crime. Então, primeiro que isso não é crime, obviamente não é tipificado, e ainda que fosse, seria um absurdo dentro do estamento democrático brasileiro. Porque um dos pilares da democracia, como eu falei, é a possibilidade de questionar o governo. É o povo fazer a sua voz ser ouvida. E o deputado nada mais é do que um representante do povo. Então o deputado, principalmente, o parlamentar de forma geral, tem a prerrogativa de fato de criticar tudo no governo. Absolutamente tudo. Não pode criticar, desacreditar medidas públicas é crime. Se a medida é um lixo completo, crime é não desacreditar essa medida. Os deputados estariam errados se eles deixassem baixo essa história. Deputado tem que fiscalizar o executivo, de maneira geral. Né? O legislativo fiscaliza o executivo. Então, o erro seria não atacar isso aí. Seria não desqualificar, não desacreditar essa medida estapafúrdia proposta pelo governo Lula. E o que o Nicolas Ferreira fez é o contrário do que o pessoal está achando. Achando não, eles não acham. Eles querem criar um espantalho de que ele e vídeos de direita mudaram a opinião pública. Não, a opinião pública já estava formada desde o princípio contra essa medida do governo Lula. O que o Nicolas Ferreira fez foi dar mais clareza para o tema e encampar um discurso que já estava circulando na sociedade de forma orgânica, de forma autônoma, né? Então, essa situação toda aqui que nós estamos vendo, a repercussão disso, a crítica à medida do governo, nada mais é do que uma manifestação autônoma da sociedade, do povo, do qual supostamente, de acordo com a Constituição brasileira, emana todo o poder. Agora, é claro, né, é interessante, a repercussão disso aqui foi muito negativa nas redes sociais, tomou notinha conforme eu falei aqui. Interessante que esse final, vou voltar ele aqui, vou deixar ela falando aqui um pouco, né, eu não sei se está dando eco no vídeo aqui, mas enfim, parece que ela tá lendo essa parte aqui, ó, desacreditar e atacar medidas públicas é crime, parece que ela tá lendo. E eu tenho um motivo a mais para achar que ela sim está lendo esse trecho. Olha só, a forma como ela para, olha para baixo, parece que ela está olhando um papel e depois conclui a fala. Olha só. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Então, parece que ela leu, não parece? Que ela parou, olhou assim o papel, então, por quê? E aí ela volta falando. E aí, interessante que, na verdade, o Fernando Haddad falou algo nesse sentido também, né? Aqui foi uma resposta, inclusive, né, ao que o próprio Alan dos Panos colocou aqui no Twitter, a postagem do Globo News, e ele mesmo respondeu com o Fernando Haddad falando, parece que foi o antagonista que repercutiu esse vídeo aqui, né? Olha só o que o Haddad falou. Dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. É exatamente a mesma coisa que ela falou, né? Mas pode ser coincidência, eles pensam igual. Não, eles não pensam igual. Não é isso o ponto, né? O Haddad falou a mesmíssima coisa, ou ela, a Eliane, falou a mesmíssima coisa que o Haddad. E no começo desse vídeo, eu assisti todo, não vou passar porque são 3 minutos, mas ela fala que ligou para o Haddad. Então ela tem contato, sim, direto com o ministro da Fazenda ou com gente do governo em algum grau. Isso aqui tá na cara que é um discurso ensaiado, é um discurso organizado para o governo trazer uma pauta de criminalizar a crítica ao governo, né? Uma coisa completamente ridícula, mas nos tempos em que nós vivemos, tempos ditatoriais em que nós vivemos, não seria impossível de acontecer. E a mídia chapa branca, a mídia comprada, vem com o exato mesmo discurso, escrito num papelzinho para ler. Que coincidência! Logo no mesmo momento, que timing perfeito as coisas acontecerem tão próximas assim, umas das outras, não é? Uma vergonha o jornalismo brasileiro, se é que podemos chamar esse lixo Globo News de jornalismo, isso aqui é qualquer coisa menos jornal, é torcida pelo Lula descarada, mas a gente entende por que é assim. Esses caras estão levando grana, Globo News, Grupo Globo, esse pessoal tá nadando em patrocínio
do governo Lula, coisa que tinha minguado na época do Bolsonaro. O grande erro do Bolsonaro foi não ter cortado tudo de uma vez para esse pessoal aí, né? Agora, é claro que a grande mídia também acaba passando um atestado de desespero. Desespero, primeiro, por saber que não tem a menor condição de repercutir tanto uma opinião, uma informação como o Nicolas Ferreira fez. Aliás, quando tem repercussão do Globo News, é isso aqui, para todo mundo criticar e ver a vergonha que esse pessoal passa e o descaramento deles de mentir dessa forma, não é? E também, de fato, aqui demonstra o quanto que eles estão desesperados com a perda da narrativa. Eles não conseguem mais controlar a narrativa, não conseguem mais impor a sua verdade. Estão tentando fazer toda sorte de espantalhos, dizendo que é mentira sobre taxação de Pix. Ninguém falou isso. O Nicolas Ferreira não falou isso aí. Pelo contrário, falou literalmente que o Pix não será taxado, pelo menos por enquanto, que é uma verdade. O futuro só a Deus sabe. E o governo Lula prometeu que não ia taxar várias coisas e taxou depois, né? Mas o pessoal tenta fazer aqui, então, o controle da narrativa ainda de alguma forma. Mas essa velha mídia aqui, e velha mesmo, né? Essa mídia intelectualmente pobre, lembra? Foi essa senhora aqui que ficou reclamando que estava sem energia elétrica na casa dela, que a companhia não estava dando conta de resolver. A companhia foi lá para descobrir que era um disjuntor que tinha caído, né? Mas enfim, o baixo nível intelectual da mídia brasileira fica cada vez mais patente. Vergonhoso, mas não surpreendente. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.